Olá, estamos de volta então aqui para prosseguir nesta formação de terapeuta emocional, de terapeuta integrativo, porque é muito importante integrar mente e corpo, pensar o ser humano como um todo. É o que se chama do paradigma holístico. Então é muito importante você perceber que todas as peças, todas as técnicas, todas as maneiras de trabalhar com o ser humano nesse processo de ajudar, nesse processo de saúde, de cura, e também não só com o ser humano, mas também com os animais e até mesmo com as plantas, com todos os seres vivos, porque são leis da vida. Esse processo ele deve ser feito pensando como um todo. Somos mente, somos corpo, somos energia e somos consciência. Na essência podemos dizer que somos consciência e temos uma mente, temos um corpo para utilizar aqui nesta dimensão, nesta vida. Então, quando falamos de processo de cura, estamos falando de um processo de transformação, de harmonização, a partir de um plano que está acima da matéria. O corpo, a matéria, ele vai responder àquilo que está acima dele, que é o plano energético, o plano espiritual, o plano mental. Por isso que é importante abordar todos esses níveis, todas essas dimensões. E para que você possa, no seu arsenal de conhecimento, para que você possa ter mais conhecimento e ferramentas para trabalhar, é importante que você conheça essa ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que vem do Havaí, uma ferramenta ancestral chamada Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma tradição que vem do Havaí, onde terapeutas, onde os kahunas, que eram pessoas que curavam, pessoas que traziam a paz ali na comunidade, lá na época, eles realizavam. Seriam o equivalente a um terapeuta da nossa época. Eles utilizavam. Ho'oponopono, esta palavra havaiana, significa corrigir um erro, harmonizar, de uma maneira traduzida para a nossa língua. Então é uma maneira de harmonizar, de corrigir erros, erros que estão causando conflitos, que estão causando doenças, que estão causando alguma desarmonia que se manifesta na nossa realidade. E o Ho'oponopono, ele era uma prática já ancestral, há muitos séculos lá realizada na cultura havaiana, e houve uma terapeuta que trouxe essa essência do Ho'oponopono para a modernidade. Ela começou a trabalhar não mais de uma maneira coletiva, como inicialmente era no Havaí, mas trouxe o Ho'oponopono da identidade própria, que começou a trabalhar um a um no processo terapêutico com a pessoa. E essa terapeuta, Morná Simeona, ela teve um aluno. Esse aluno, o Dr. Len, ele graduou em psicologia, ele começou a trabalhar num hospital, e ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico, que era também uma prisão de criminosos que tinham problemas mentais muito graves. E nesse hospital onde ele foi trabalhar como psicólogo e como terapeuta, ele resolveu experimentar. Ele tinha aprendido a técnica do Ho'oponopono com esta terapeuta, que foi quem trouxe, quem desenvolveu esse método do Ho'oponopono terapêutico, e ele resolveu utilizar lá. E de repente, aquela ala do hospital que era famosa por ser muito difícil, extremamente desafiadora para todos os profissionais que passavam por lá, inclusive poucas pessoas queriam permanecer lá, não ficava muito tempo porque era muito difícil trabalhar os pacientes, as pessoas que lá eram muito problemáticas, violentas, agressivas, e o Dr. Len começou a trabalhar lá. E para o espanto de todos, depois de algum tempo trabalhando lá, a ala começou a ficar tranquila, as pessoas começaram a se curar, começaram a se transformar, muitos foram encaminhados para outros setores, as pessoas foram mudando, foram se transformando. E aí chamou a atenção. O que o Dr. Len fez de especial? Como é que ele estava tratando aqueles clientes, aquelas pessoas tão difíceis? E ali foi então que se descobriu, o Dr. Len revelou que ele estava utilizando o Ho'oponopono, a técnica do Ho'oponopono com estes pacientes. E como é esta técnica? Esta técnica, basicamente, a forma básica dela consiste em 4 frases. Claro que é um entendimento, uma filosofia, uma compreensão por trás. Mas para que você já saiba, as 4 frases do Ho'oponopono, talvez você já conheça, elas ficaram muito famosas nos últimos anos, a partir do trabalho do Joe Vitale, que escreveu esse livro Limite Zero. Depois vamos falar mais sobre Joe Vitale. É recomendado que você procure o livro Limite Zero e tenha na sua biblioteca de terapeuta o livro Limite Zero e conheça o trabalho de Joe Vitale.
Joe Vitale conheceu o Dr. Len e aí eles escreveram este livro juntos e divulgaram o Ho'oponopono para o mundo todo. Pois bem, o que o Dr. Len fez? Como ele utilizou o Ho'oponopono com estes pacientes? Ele utilizava as 4 frases. E essas 4 frases do Ho'oponopono, elas têm um poder de realizar uma limpeza profunda, uma limpeza emocional, uma limpeza de memórias. Porque para o Ho'oponopono, e esse é um princípio já para você anotar e compreender, nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente está experimentando, vivenciando no nosso dia a dia, na nossa vida. Até mesmo os problemas. Muitas pessoas, quando procurarem você como terapeuta, você vai perceber, a maior parte das pessoas, elas têm a tendência de achar que o problema está lá fora delas, o problema está no outro. O problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é o governo, o problema é o chefe, o problema é o pai lá na infância, foi a mãe. Sempre o problema é externo, é alguém lá fora. Para o Ho'oponopono, nós somos 100% responsáveis pela construção, pela criação da nossa realidade. Porque no princípio do Ho'oponopono, se você está tendo um problema, se você está tendo um sintoma, se você está diante de uma situação problemática, ela faz parte agora da sua realidade. Então o que você vai fazer? Você vai limpar as memórias, você vai limpar os bloqueios, as crenças limitantes que estão mantendo esta realidade ali, ainda presente na sua vida. Então, através das 4 frases, o Ho'oponopono realiza uma limpeza de memórias. Por que memórias? Para o Ho'oponopono, todos os problemas que temos estão relacionados com memórias, com dados, com informações que estão no nosso campo energético, que estão no nosso plano mental subconsciente, que estão na nossa memória emocional. Por isso o Ho'oponopono realiza a limpeza dessas memórias e a partir desta limpeza de memórias transmuta a realidade. Então, o Dr. Len começou a fazer o Ho'oponopono, a praticar o Ho'oponopono com estes pacientes do hospital onde ele foi trabalhar e eles começaram a se tornar mais calmos, pacíficos, começaram a se curar. Então vamos lá, quais são as 4 frases do Ho'oponopono? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Essas são as 4 frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. No caso da língua portuguesa, muitas terapeutas, muitas pessoas hoje trocam o obrigado pela palavra sou grato, que traz este eu sou e a gratidão, sou grato. Você pode utilizar as duas, não tem problema nenhum. Outro ponto importante é que você pode usar em qualquer ordem. Não precisa seguir esta ordem exata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Você pode repetir apenas uma ou 2 destas frases e isto vai realizar o processo de limpeza emocional. Então você pode juntar o seu conhecimento, a sua prática da EFT, do terapeuta interior, que é uma técnica silenciosa, e quando você acalmar, silenciar para realizar o trabalho terapêutico, seja em você, seja em alguém, você vai, junto a isso, você pode realizar a técnica do Ho'oponopono. Você faz uma limpeza daquela situação. Você limpa qualquer memória, qualquer bloqueio. Você pede que o terapeuta interior, que a divindade, que o poder de cura, realize a limpeza das raízes, da origem daquele problema. Então você pode recitar, você pode repetir as frases. Pode ser, inclusive, apenas dentro da sua mente, repetindo em voz baixa. Você não precisa falar alto. Se você quiser se sentir melhor, você pode. Mas você pode ir em silêncio, realizar, então, praticar o Ho'oponopono repetindo essas frases. Você pode colocar um áudio também. Hoje no YouTube tem muitos áudios bons com a música ao fundo com o Ho'oponopono. E aí você repete. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Ao repetir essas 4 frases, você está emitindo uma vibração, uma frequência
dando um comando, pedindo que a divindade, que o terapeuta interior limpe todas as memórias e as causas do que hoje se manifesta como um problema. Pode ser um sintoma, pode ser uma dor, pode ser um conflito familiar, não importa como esse problema está se manifestando. Se você percebe um problema, uma dificuldade na sua vida, é sua responsabilidade limpar. Então o Ho'oponopono ele traz esse princípio que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que estamos vivenciando na nossa realidade. Você como terapeuta é importante que observe isso na sua vida, que pratique, que sinta cada vez mais que você tem criado a sua realidade, que você é responsável. As outras pessoas, os acontecimentos externos estão ligados e relacionados também com você, com a sua capacidade de criar a sua realidade. Então, se a gente quer ter mais saúde, nós somos responsáveis. Se a gente quer ter mais paz no mundo, somos responsáveis por fazer a nossa parte. E sempre limpar essas memórias, limpar esses bloqueios. Então o Ho'oponopono é uma ferramenta, podemos dizer, de limpeza. Limpeza emocional, limpeza energética, limpeza de memórias. Qualquer memória que possa estar sendo reencenada e reproduzida como um padrão de pensamento que gera doença, que gera conflito e que gera problema. Então, recomendo que você consiga o livro Limite Zero, certo? O livro do Dr. Joe Vitale, eu vou deixar escrito ali abaixo, para que você possa entender mais da história do Ho'oponopono, entender como ele conheceu o Dr. Len e como foi divulgado para o mundo. O Dr. Joe Vitale faz muito sucesso no mundo todo, ele foi o grande divulgador do Ho'oponopono, esta ferramenta abençoada, maravilhosa, que temos para realizar limpezas, para paz interior e para usar no processo terapêutico. Então pratique, conheça cada vez mais o poder do Ho'oponopono.